Olá! Nessa segunda unidade, vamos nos concentrar no mapeamento da literatura. Para essa etapa, eu não poderia deixar de testar as famosas ferramentas de mapeamento de literatura científica, as queridinhas dos acadêmicos, o LeadMaps, o Connected Papers e o ResearchRabbit. Diferente de buscadores tradicionais, que dependem estritamente de palavras-chave, essas três ferramentas usam a rede de referências e citações para encontrar novos artigos. Você insere um artigo inicial e elas analisam quais trabalhos foram citados anteriormente e quais trabalhos os citaram posteriormente, para descobrir artigos altamente relevantes para o seu estudo. Vamos então direto para a testagem dessas ferramentas. Vamos começar pela escolha do texto. Eu escolhi um dos textos propostos pelo Elicet, que tinha relação com a questão de deepfakes e desinformação. E a partir desse texto, eu resolvi testar o Connected Papers. Tá? Ele reconheceu o texto e gerou o gráfico, né? O Connected Papers é uma ferramenta visual poderosa para pesquisadores. E entender como ler o gráfico que ela gera é fundamental para mapear um campo de estudo com eficiência. O gráfico não é uma árvore de citações direta, mas sim um mapa de similaridade. Vamos interpretar cada elemento visual do mapa. Primeiro, os círculos. Cada círculo do gráfico representa um artigo acadêmico. Okay? O tamanho do círculo indica o quão citado é o artigo. Círculos maiores representam trabalhos com um número elevado de citações. Temos também a questão da cor. Representa o ano da publicação. Você pode ver aqui que nós temos um intervalo de 2018 a 2026, né? Geralmente os círculos mais escuros são artigos mais recentes, enquanto os círculos mais claros são trabalhos mais antigos. O círculo central, que é o de borda dupla, né, é o artigo semente, o original, aquele que foi usado para gerar a busca. Outra questão a considerar, outro elemento, é a proximidade e as linhas. Diferente de outros mapas, aqui no Connected Papers, a posição é baseada em similaridade semântica, que está relacionada à cocitação ou a um acoplamento bibliográfico. Então, sobre a distância entre os círculos, artigos que estão muito próximos um do outro no gráfico são muito similares em termos de conteúdo e referências, mesmo que um não cite o outro diretamente. Sobre as linhas de conexão, as linhas ligam artigos que têm uma forte similaridade. Quanto mais forte a conexão, mais provável é que os trabalhos tratem do mesmo tópico específico. No que diz respeito aos agrupamentos, né, também conhecido como os clusters, ao olhar o gráfico, você notará que os círculos tendem a se agrupar em nuvens. Esses agrupamentos representam subtemas ou diferentes abordagens dentro do assunto principal. Se você observar dois grupos distintos e separados, pode significar que o tema é abordado por duas comunidades acadêmicas diferentes que raramente se citam.
Outra questão é os trabalhos prévios e os trabalhos derivados. No painel, você vai encontrar 2 botões cruciais. O de Prior Works mostra os artigos que foram mais citados pelos trabalhos que estão no seu gráfico. São as bases ou os clássicos do tema. Mas você também pode clicar aqui no Derivative, que mostra os artigos mais recentes que citaram muitos dos trabalhos presentes no seu gráfico. É excelente para encontrar o estado da arte ou revisões de literatura recente. Então, em termos gerais, as dicas são o seguinte: encontre lacunas. Se houver um artigo isolado, ele pode ter uma abordagem única. Na questão da navegação, clique em qualquer círculo para ver o resumo. Lá. E os detalhes do artigo no painel lateral, sem sair da visualização do gráfico. Se você encontrar um artigo muito relevante no gráfico, que não é o seu artigo original, você pode clicar em Build a Graph. Vamos lá. Aqui, Open Graph. E a partir dele, você vai ser criado um novo gráfico para explorar, né, uma nova vizinhança de pesquisa. O Connected Papers ajuda você a entender a vizinhança de um artigo. Se você quer saber quem são os precursores, olhe os Prior Works. E se você quiser saber para onde a área está indo, olhe os Derivative Works e os círculos mais escuros. Para testar o Lead Maps, optei por outro texto proposto pelo Elicit, mas dessa vez com foco no etarismo, raça e gênero em imagens geradas por IA. Os gráficos produzidos pelo Lead Maps organizam os artigos em uma estrutura mais tradicional de rede de citações com foco na evolução temporal. Então, qual é a lógica visual produzida aqui pelo Lead Maps? O eixo horizontal é obrigatoriamente relacionada ao tempo, ao ano de publicação. E o eixo vertical geralmente representa o impacto, número de citações. As conexões são representadas pelas linhas, né, e querem dizer que há citações diretas, quem citou quem. Isso permite visualizar claramente a linhagem de uma ideia ao longo dos anos. O objetivo é acompanhar a evolução de um campo de estudo e identificar como uma teoria se ramificou. Ele permite criar mapas com múltiplos artigos semente e salvá-los em projetos dinâmicos. Em síntese, use o Lead Maps se você precisar entender a história da pesquisa, quem influenciou quem e como o tema evoluiu cronologicamente. Por fim, escolhi um terceiro texto proposto pelo Elicit para testar o Research Rabbit. Dessa vez, um texto sobre as estratégias de mitigação de vieses em imagens geradas por IA. O Research Rabbit é frequentemente chamado do Spotify dos artigos, porque sua lógica de funcionamento e visualização é baseada em coleções, o que diferencia bastante essa ferramenta da abordagem mais estática ou puramente cronológica das outras duas ferramentas que nós vimos. Vamos às características principais. Primeiramente, o Research Rabbit permite que você crie pastas de coleção. Ele não apenas mostra a vizinhança de um artigo, mas como toda a sua biblioteca pessoal se conecta.
Uma recomendação: o gráfico destaca artigos que não estão na sua coleção, mas que têm fortes ligações com os que você já salvou, facilitando a descoberta das peças que faltam no seu quebra-cabeça. Uma funcionalidade exclusiva e muito visual do Research Rabbit é o mapeamento de autores. Além de mapear os artigos, ele gera um gráfico que mostra quem são os autores mais influentes na sua coleção e como eles colaboram entre si, quem publica com quem. Enquanto Connected Papers e o Lit Maps focam quase exclusivamente na relação entre os documentos, o Research Rabbit humaniza a rede, permitindo seguir a carreira de pesquisadores específicos. O Research Rabbit foca no processo de descer na toca do coelho, daí o nome da ferramenta. No Research Rabbit, você clica em um artigo e o gráfico se expande lateralmente para mostrar referências, citações ou artigos similares. Você pode ir navegando por camadas infinitas, sem perder o contexto da busca original. A ferramenta utiliza um algoritmo de recomendação que aprende com o que você adiciona à coleção, tornando o gráfico cada vez mais personalizado para o seu interesse específico. Então, colegas pesquisadores, para finalizar essa segunda unidade, na qual nos concentramos no mapeamento da literatura, convido a todos e todas a apreciarem os materiais complementares associados a esta unidade. Um caloroso debate sobre mapas visuais de revisão de literatura, na forma de um podcast, um infográfico e uma apresentação visual sobre o tema dessa unidade, todos eles produzidos pelo Notebook LM. Bom, creio que o objetivo de apresentar ferramentas de IA que possam auxiliar na fase inicial da pesquisa foi realizada com sucesso nesse curso. Vocês devem estar se perguntando, mas e as outras etapas da produção científica? Que ferramentas podemos utilizar? Essa e outras questões ficarão para a parte 2 do curso. Um grande abraço e boa produção acadêmica a todos!